Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Aline, sou professora aqui do Instituto de Economia, lá do SED. Então, a gente vai começar hoje esse café com pesquisa, que tem uma mesa recheada, né? Bem lotada. O nosso propósito hoje é fazer um debate, né, de 2 livros que foram recém-lançados, que têm tentado trabalhar um pouco em alternativas, né, ou ausência de alternativas sobre algo que a gente tem estudado muito aqui no Instituto e debatido muito aqui no Instituto, que é a crise ambiental, né, como a gente queira chamar. Então, a gente vai ter a presença hoje do professor Henrique Novaes, que é professor lá na Unesp de Marília, né, que vai estar lançando o livro dele, Educação Ambiental Anticapitalista, pela editora Boitempo, e vai, e junto também, né, com o professor Eduardo Sabarreto, lá da Universidade Federal Fluminense, com um pequeno guia para a crítica socialista do capitalismo. Para tornar isso aqui um debate, né, nós vamos ter a presença do professor Fernando Macedo e do professor Paulo Fracalanza para comentar o livro dos colegas. Então, a gente espera que seja bem animado, né? E agradecemos muito ao espaço da comissão de pesquisa para a gente conseguir promover essa troca de ideias entre diversas vertentes, diversas universidades e nós aqui da Unicamp. E aí a gente espera também que os comentários inspirem vocês a colocar proposições, perguntas, questões ao final das falas. Então, para eu não... Tá tudo à venda, tá? Vou rapidamente fazer esse jabá, tem um Pix ali, tem QR Code, mas aí eu vou passar, então, primeiro... Quem quer começar? O Eduardo? Vou passar, então, primeiro para o Eduardo, agradecer imensamente... Já temos 5 minutos, né? Agradecer imensamente a presença de vocês. O Eduardo veio do Rio de Janeiro para esse Rio Campinense, então fica à vontade, Eduardo. Beleza. Bom, quero começar agradecendo, claro, né? Como a Aline mencionou, eu fui uma inclusão tardia ao evento, né? Eu quero agradecer o Henrique pela generosidade de me acolher, né, na mesa de lançamento do livro dele. Agradecer a Aline também pelo convite. E ao Paulo também por ter se prestado a tarefa, né, de ter contato com o livro e comentar. Eu sei que algumas das posições que aparecem no livro são meio desconfortáveis para o meu amigo Paulo, mas ele sempre demonstra muita abertura, muita curiosidade para um debate, para um debate instigante. E eu quero aproveitar esses minutinhos que eu tenho aqui para justamente dar esse sentido geral, né, do livro, de como ele traz essa que, ao fim e ao cabo, é uma grande provocação, sem ser uma provocação vazia, né, meramente hiperbólica, e sim uma provocação que pretende estar muito enraizada, muito vinculada a um diagnóstico do real e a um prognóstico mais sóbrio possível das nossas reais alternativas. A história do livro, eu acho que vale contar um pouquinho, né? De um ponto de vista editorial, foi uma oportunidade meio surpreendente, assim, caiu do céu, né? Henrique entrou em contato comigo, perguntou: a gente está precisando publicar alguma coisa de meio ambiente, o tema tá quente demais, você tem alguma coisa? E por sorte eu tinha, né? Deu para arrumar o material de maneira relativamente rápida. E para além disso, deu para aproveitar também o formato proposto, que é o formato de bolso, para ampliar um esforço que eu venho fazendo, que é um esforço de popularização, né, dessas ideias. Eu venho lidando com essa temática e com o que eu poderia chamar de crítica ecológica da sociedade capitalista, né, a partir de uma perspectiva marxista. Eu venho lidando com isso desde o mestrado. E, como vocês devem saber, o texto de dissertação, o texto de tese, é um texto, em geral, meio árido, né? Assim, muito, que precisa ser e pretende ser teoricamente denso, né? Carregado, rigoroso, etc. E o primeiro livro que eu publiquei foi a tese, né? A tese adaptada para livro. E embora ele tenha tido uma circulação razoável, eu mesmo acho que ele não faz tão bem o trabalho de comunicar essas ideias tão importantes.
E cerca de 3 anos atrás eu lancei um outro livro que aí já é fruto de um esforço de adotar uma linguagem que alcance mais, sem perder o rigor, né, sem se tornar vulgar. E eu acho que esse livrinho é um passo à frente disso, né? Então, se no primeiro caso eu pretendia alcançar os não economistas, né, com o segundo livro, com esse agora, o que eu pretendo alcançar inclusive os não acadêmicos, digamos assim. Porque não se trata de um esforço de popularização pela popularização. Né? Esse tema ele é, ao mesmo tempo, muito decisivo, e ele gera, além de gerar desconforto nas pessoas, ele gera uma certa interdição por receio da dificuldade. Né? As pessoas... o senso comum é de que as coisas tratadas aí são muito difíceis, muito complexas, é papo de cientista, é papo de gente cabeçuda, etc, etc. Isso, por um lado, é verdade, porque trata-se realmente de um domínio de discussões, tanto do ponto de vista climático quanto do ponto de vista da crítica da economia política. Trata-se de um domínio de discussões complexo, é verdade, mas tem uma diferença importante aí, que é a diferença entre ser capaz de contribuir para esse debate e ser capaz de se apropriar desse debate. E eu acho que o custo de entrada para se apropriar desse debate é consideravelmente mais baixo. Quer dizer, então, o acúmulo prévio requerido não é tão intransponível assim, né? Não é tão proibitivo assim. Então tem uma margem aí que é relativamente estreita para conduzir esse esforço de popularização sem vulgarização. Ainda me mantendo na biografia do livro, digamos, os textos que vieram a formar esse livro, eles foram escritos em momentos muito diferentes. O primeiro capítulo, inclusive, foi um texto produzido a partir de uma demanda do próprio Paulo, mas a parte principal do livro vem de um texto que é de 2018, e é um texto que foi produzido muito provocado por críticas de colegas próximos. Eu faço parte de um grupo de pesquisa relativamente grande lá na UF, que é o NIEP Marx, e a gente tem eventos anuais, e logo quando eu entrei na UF como docente, em 2018, eu fui colocado numa das mesas desse evento anual e fiz o tipo de fala dura e sem anestesia que eu costumo fazer. E aí, colegas que eu respeito muito tiveram uma reação que, na ocasião, me surpreendeu, né? Eles foram muito refratários ao tipo de discussão que eu estava apresentando ali, e o núcleo dessa resistência era basicamente de que aquele conteúdo era muito desmobilizador. Então, uma reflexão muito, digamos, apavorante, sem deixar muitas alternativas, né, muitos caminhos para equacionar os desafios, tal. E uma das coisas que eu falei nessa ocasião é que as condições materiais ecológicas para a emergência de uma eventual sociedade emancipada, baseada em princípios ecológicos, da abundância qualitativa, etc., etc., essas condições materiais já estavam destruídas. A avaliação que eu não só continuo tendo, como estou cada vez mais convencido, cada vez mais convicto delas. Então, a reflexão que vertebra esse livro foi motivada como uma resposta a esse tipo de objeção, né? de que daqui a gente deságua no fatalismo.
num fatalismo derrotista, né, paralisante. Então, a história do livro também tem algo a ver com um esforço de rejeição do fatalismo, sem jogar fora a precisão, o rigor e a profundidade do diagnóstico, né, e a sobriedade do diagnóstico também, o realismo do diagnóstico, diria eu. Esse esforço de rejeição do fatalismo não está presente só nesse livro, mas é o que caracteriza esse livro, eu diria, né, esse esforço de rejeição do fatalismo. Para colocá-lo de maneira bem direta, muito simples, o tipo de discussão que eu costumo apresentar, o tempo inteiro esbarra na necessidade de formular a seguinte conclusão: por aí não dá. Quer dizer, esse caminho ou está interditado nessa sociedade, ou ele já foi destruído pela dinâmica destrutiva, disruptiva da humanidade organizada pela lógica do capital. Então, o tempo inteiro eu sou obrigado a fazer esse tipo de apontamento. Por aí não dá. O que as pessoas escutam de verdade quando eu digo por aí não dá mais? Elas escutam não dá mais. E quando elas escutam não dá mais, o que elas concluem? Então não tem nada para fazer. O que a gente precisa fazer, então, é desarmar essa falácia. Tá certo? Porque ao escutar por aí não dá mais, a gente não deve ouvir de fato não dá mais. E mesmo que a gente ouça não dá mais, a implicação disso não há nada mais a ser feito. Né? Mas fato é que quando as pessoas ouvem o não dá mais e concluem não há nada mais a ser feito, a reação, mesmo entre marxistas, mesmo entre comunistas, acaba sendo uma reação refratária à própria ideia de ruptura, à própria ideia de revolução. Que as pessoas vão dizer, bom, não dá mais, então o que você está dizendo? Você está dizendo que eu tenho que abandonar minhas lutas? As minhas lutas que estão motivadas por urgências tão candentes, tão incontornáveis, tão legítimas, você está dizendo que eu tenho que abandonar essas lutas em favor de uma ideia meio etérea, meio impalpável de revolução, para a qual as condições objetivas ou subjetivas, ou uma ou outra, sequer estão postas, sequer estão no horizonte? É isso que você está me dizendo? Por um lado, eu consegui entender esse tipo de reação, mas eu acho que ela é impertinente, eu diria, tá certo? Eu acho que há uma maneira de desatar esse aparente, e aí é aparente mesmo, esse aparente no-board. Tá? Então, o esforço do livro é um pouco isso, vai um pouco no sentido de, primeiro, demonstrar de onde vem a afirmação por aí não dá mais, tá? E aí eu vou cotejar digamos assim, o estado das artes, da maneira como nós travamos as nossas lutas, né? Como que a coisa está hoje em dia. E fato é que a marca das nossas lutas hoje em dia é de uma luta pulverizada, de horizonte rebaixado, pouco ambiciosa, né? Aqui e acolá é possível levantar exceções, como sempre mas fato é que o caso típico é o daquelas lutas que, mesmo quando travadas por militantes revolucionários, comunistas, não deixam de se aprisionar nesses horizontes estreitos das finalidades imediatas, né? Ou seja, daquelas finalidades que estão dirigidas às urgências do cotidiano, né? Às urgências com um contato mais direto com a nossa vida presente.
Então, por um lado, vai no sentido de mostrar que travadas destas maneiras, pulverizada, de horizonte rebaixado, pouco ambiciosa, etc., essas lutas são meios insuficientes para a realização das finalidades necessárias. No caso, finalidade necessária, sem poder entrar em muitos detalhes, vamos colocar em uma frase: salvar a nossa pele, certo? Evitar que tenha prosseguimento até o seu fim último o processo de extinção da humanidade e de inúmeras outras espécies no planeta. Então, travadas dessas maneiras, essas lutas são meios insuficientes para efetivar essa finalidade. Contra isso, vai haver um argumento daqueles e daquelas que não querem muito pensar em fazer as coisas de uma outra forma, vai haver um argumento de que essas lutas ao menos servem para ganhar tempo, para obter pequenas vitórias ali no varejo, e ganhando tempo enquanto as condições para um processo de real ruptura não estiverem reunidas. Então, tem um outro momento do livro que vai se dirigir a demonstrar que não há tempo mais. Não só o processo de colapso ecológico, planetário, já está em curso, como nós continuamos acelerando o desenrolar desse processo. Evidentemente, quero desde já antecipar a conclusão, isso não significa que nós devemos jogar a toalha, tá certo? Que a gente pode, tal como estamos, continuar jogando lenha nessa fogueira, ou seja, acirrando esse processo e acelerando esse processo que já é ruim o suficiente. Então, parar de jogar lenha na fogueira é da máxima urgência. É imprescindível. Agora, mesmo que a gente consiga parar de jogar lenha na fogueira, essa fogueira vai continuar ardendo cada vez mais quente por gerações. Tá? Então, o tal salvar a nossa pele não é salvar a nossa pele no sentido em que a gente vai poder ter expectativa de viver já nós, ou nossos filhos, ou nossos netos, ou nossos bisnetos, uma sociedade efetivamente em coevolução sustentável com a natureza. Né? Enquanto nós estivermos aqui, por muitas gerações, nós estaremos desafiados por um mundo cada vez mais convulsivo, cada vez mais hostil, cada vez mais desafiador à vida, por séculos ou até milênios. Tá? Se a gente tiver sorte de continuar por aqui nesse tempo. E aí, por fim, os 4 minutos que me restam, se a via do ganhar tempo não está à nossa disposição, se a via das grandes realizações pelos pequenos meios também não está ao nosso alcance, o que está ao nosso alcance? Né? Como fazer a necessária articulação entre as urgências cotidianas que nos assediam e que nós não podemos deixar de enfrentar e as urgências que têm um horizonte um pouquinho mais descolado do presente, ainda que elas estejam cada vez mais se insinuando no presente. Né? Como fazer essa amarração? O que eu vou sugerir é que ninguém deve abandonar essas lutas, as lutas que nós já travamos. Agora, se nós as travamos, seremos necessariamente minoritários nisso, tá certo? Mas se nós as travamos com esse tipo de consciência que eu estou procurando propor aqui, nós as travamos sabendo das impossibilidades envolvidas nessas lutas. Nós já as travamos sabendo que aquilo que está reivindicado, muitas vezes até o mínimo, não é obtenido. Beleza, então por que nós as travamos? Nós as travamos porque aí, nesse terreno de luta, em que se dá a demonstração prática para as pessoas em luta das impossibilidades dessa sociedade, dos limites absolutos, para aproveitar o mesário, dessa sociedade. Né? E aí abre-se a possibilidade de um caminho de radicalização das pessoas em luta.
Então, trata-se de travar as mesmas lutas, mas de uma maneira metodicamente distinta, com um complexo de ambições e de objetivos distintos, sabendo das virtuais completas impossibilidades de sucesso. Porque não é aquele sucesso mais imediato que é efetivamente almejado. É a demonstração da impossibilidade desse sucesso. Para que as pessoas sejam colocadas num outro registro, num registro de se o que a gente ambiciona, e no caso a gente está falando das condições mínimas para a sobrevivência, se o que a gente ambiciona, até mesmo o mínimo que a gente ambiciona, não é realizado nessa sociedade, então o que a gente precisa fazer é se voltar contra ela. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada. Eu vou passar agora para o seguinte, aí depois a minha proposta é que depois dos comentários vocês também tenham 10 a 15 minutinhos para... Era 10 minutos? Não, depois. Ah, tá. Para poder... Eu estou feliz aqui que eu deixei sobrando 1 minuto. Obrigada. Por favor, hein? Bom, muito obrigado, Aline, né? Que alegria voltar aqui ao Instituto de Economia. Eu estudei aqui um pouquinho, né? Antes disso aqui ser isso aqui, é o refeitório, me lembro bem, talvez eu almocei aqui no mínimo 2 ou 3 anos, né? Ainda não estou acostumado com esse espaço, né? É uma grande alegria rever meu amigo Fernando, conhecer o professor Fracalanza, a gente já se viu em outro momento, mas agora tivemos a oportunidade de conversar e participar desse momento também bastante rico para a editora Lutas Anticapital, ver o livro do nosso querido Eduardo Sabarreto lançado, né, no Instituto de Economia, bastante simbólico, né, um lugar do desenvolvimentismo, no centro, né, das ideias, né, que acham que é possível um capitalismo com rédeas, com controle, um capitalismo humanizado. Então, estou aqui numa saia justa e já provocando um pouco vocês, né? É uma alegria também reencontrar amigas e amigos. Metade de vocês aqui eu já conheço, né? Alguns eu conheço muito bem. Está aqui o professor Renato Dagnino, que foi meu orientador e me aguentou 9 anos aqui na Unicamp, né? Tenho um grande carinho por ele. E também o professor Ricardo Antunes, foi combinado, hein? O professor Ricardo Antunes, que acolheu esse livro, né? Que a gente lança aqui hoje na coleção Muito do Mundo do Trabalho. Fico, então, bastante contente de estar aqui e poder divulgar as nossas ideias, né? A primeira, de forma muito telegráfica, a primeira ideia do livro seria a agroecologia numa perspectiva mais macro, né? Para fazer a ponte aqui com o Celso Furtado. Não é o meu preferido, eu não sou furtadiano, né? Mas a agroecologia ela tem um princípio interessante do ponto de vista mais macro, que é a ideia da soberania alimentar, né? Como é que a gente pode retomar o controle do território nacional, retomar o controle do país, saber o que produzir, como produzir, para que produzir, né? A agroecologia, de alguma forma, no seu sentido mais amplo, né, resgatando a ideia da soberania nacional, ela dialoga com o Celso Furtado e como é que a gente pode recuperar os centros internos de decisão que perdeu para as grandes corporações transnacionais, né? Não é o Brasil que controla e não é ele, não somos nós que decidimos se a gente vai produzir soja, eucalipto, cana. Ao contrário, isso vem de fora, né? Então, a agroecologia, no seu sentido mais amplo, ela pretende retomar o controle do território nacional. Isso me parece muito caro, né? Muito bonito, bastante interessante. E ao se colocar contra as grandes corporações transnacionais, é uma briga de gigantes, né? Você está falando aqui de grandes empresas que produzem tratores, implementos agrícolas, agrotóxicos, transgênicos e tudo mais, né? Será que é esse o tipo de sociedade que a gente quer? Para pegar um outro, que também é bastante caro, né? O professor Caio Prado Júnior, né? Vai falar do sentido da colonização, vai falar do Brasil como um país que funciona para fora e não para dentro, vai colocar no centro, né, a questão agrária, o problema agrário,
esse debate de se o agro é tech, é pop e por aí vai. Né? Então, convido vocês a lerem essa parte do livro e defende a agroecologia no seu sentido mais amplo, mais aberto possível, né? Como a possibilidade do Brasil produzir alimentos. O Brasil não produz alimentos, nós produzimos commodities, tem uma diferença brutal. Né? O dia que a gente começar a produzir alimentos, nós vamos estar começando o que o Eduardo pediu, né? Nós vamos estar começando uma revolução agrária no Brasil. E tomara que ela seja agroecológica. Né? O Brasil não produz alimentos, né? Nós produzimos commodities para o mercado externo. Isso é muito grave e tem consequências, como eu mostro no livro, né? Bastante grandes. Né? Não por acaso, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Isso era para já deixar a gente em pânico sem dormir. Né? Já está mais do que evidente as consequências desse tipo de produção, que o Mesalo vai chamar de produção destrutiva. Né? Não tem como haver no Brasil um agronegócio gourmet, um agronegócio bem bonitinho. Não existe. Ele é naturalmente, ele é intrinsecamente destrutivo dos rios, das florestas, da saúde do trabalhador que vai aplicar o agrotóxico, das consequências da alergia, câncer que estão se multiplicando por aí. Né? Então, de alguma forma, o livro bota o dedo numa das feridas do Brasil, que é a questão agrária. Né? Esse problema clássico da nossa sociedade. E eu convido, então, vocês a lerem essa parte. Do ponto de vista científico, né, a gente tentou reunir dados, muitas informações para, do ponto de vista do convencimento, dizer para vocês algo que pode demorar bastante, né, mas que o capitalismo não é a solução para a humanidade. Né? Eu acabei de voltar de Angola, eu tinha 99% de certeza que eu não gosto do capitalismo. Voltando de Angola, agora eu tenho 110% de certeza. Né? É uma sociedade, um modo de produção insustentável em todos os sentidos. E acabei de chegar de lá com essa convicção. Né? Do ponto de vista mais micro, eu estudei experiências de agroecologia, especialmente assentamentos do MST, e aí eu tenho que fazer uma pausa. Eu sou um tipo de pesquisador muito engajado na extensão. Né? Eu faço questão, isso dá muito trabalho, bastante custoso, inclusive com impactos na minha escrita. Né? Tem horas que eu vejo assim que o livro eu poderia ter aprofundado, mas a desculpa que eu dou é faltou tempo porque eu estava em atividades extensionistas. Né? Às vezes você gasta 3, 4 horas para chegar num assentamento. E às vezes atola, às vezes acaba a energia, e por aí vai. Mas o livro tem uma pegada militante, ao mesmo tempo uma defesa do ecossocialismo, de uma convergência entre correntes da agroecologia com o ecossocialismo, já falo disso, mas tentar mostrar, mesmo com todos os limites apontados pelo Eduardo aqui, que eu concordo, né? Mesmo com todas as contradições da agroecologia nos assentamentos, parece que você está vendo um mundo novo nascer. Né? Pegar uma palavra do Florestan Fernandes, uma mudança antecipada. Né? Eu consegui ver nos assentamentos, com meus óculos, que eles estão fazendo algo diferente do que a exploração do trabalho, do que a exploração da natureza, do que a produção baseada em transgênicos, em agrotóxicos. Tem algo nascendo ali e nós temos que dar um nome para isso. Né? O Florestan chamaria de mudanças antecipadas. O Marx usa uma palavra que eu adoro, né? Ele vai dizer a produção associada, que eu já estou misturando, produção associada com a agroecologia não é exatamente a mesma coisa. Ele vai dizer, né? Essas experiências na época dele, na Revolução Industrial, são a primeira ruptura na antiga forma, ainda que reproduzam todos os defeitos da antiga forma. Está falando aqui das experiências de trabalho associado, ainda na Revolução Industrial, que já apontam para algo interessante, que nos é muito caro, né? O professor Ricardo Antunes está aqui, que é como pensar e como colocar ainda no capitalismo
estratégias de emancipação do trabalho, né? Ou contra a exploração do trabalho, algo que na economia é dificílimo de ver, né? Porque, em geral, na economia, vai se olhar o emprego, né? O assalariamento, todo o progresso que há nessa forma, né? Eu estou falando de algo distinto, né? Como é que os movimentos sociais criam, na prática, experiências concretas de uma outra forma de produção. Isso tem um nome, né? Ou produção associada ou agroecologia. E aí eu encontrei assentamentos, que seria quase uma perfeição sem contradição, para exagerar um pouco, né? Que se baseiam no trabalho coletivo e nos princípios da agroecologia. E eles existem, né? Nos termos do Mesaros, né, para entrar aqui na onda do Eduardo, é como conectar a luta imediata com a alternativa radical e abrangente. O que é a luta imediata? Como é que eles conseguem produzir sem transgenia, sem agrotóxico, por aí vai. Mas é pouco, né? Acho que o Eduardo, no livro, coloca isso muito melhor que eu. Né? Há um limite nessas experiências, né? Há um limite delas claramente dentro do capitalismo. E aí a gente precisa de uma alternativa radical e abrangente. Essa está difícil de achar. Talvez aqui no IE não tenha, né? Nós estamos carentes dessa tenho 100 minutos. Sim. Essa necessidade de criar uma sociedade para além do capital, que, aliás, adorei o nome, né, da mesa aqui, né? Transcender o modo de produção capitalista. E, de fato, daí eu sou mesaro 100%, não adianta, não admito críticas, né? Eu sou fanático, fanatismo religioso. Ele vai dizer que o modo de produção capitalista é um modo de destruição também. E que as forças produtivas se tornaram cada vez mais forças destrutivas. E aí que entra todo o debate do livro, né? Como superar essa forma da Revolução Verde, ou do que se conhece como agronegócio no Brasil. O livro tem uma parte também que eu convidaria vocês a ler, né? Aliás, o livro está sendo dado por R$50. Né? Pode pegar por R$50, é forma autogestionária, vê ali o Pix, né? Paga e leva, manda fechamento para mim depois. Mas o livro tem uma parte bastante interessante, talvez não seja do interesse imediato da economia, mas pode ser de outras áreas, são as escolas de agroecologia dos movimentos sociais. Né? Eu tentei retratar essas escolas, mas também ajudei a construir. Essa é a minha contradição, né? Eu, ao mesmo tempo, estou estudando essas experiências, mas eu ajudei a construir algumas delas. E alguns cursos de agroecologia para o ensino médio. Jovens que eu tenho certeza, se não criasse esse curso, eles jamais fariam o ensino médio, que é dramático, né, do ponto de vista humanitário. Por que essas escolas são interessantes? Porque o Estado não põe as suas garrinhas. O Estado capitalista não decide o que ensinar, como avaliar. São escolas dos movimentos sociais, são escolas autônomas, onde eles vão fazer uma crítica bastante ácida à Revolução Verde, ao agronegócio, à estrutura agrária brasileira. Então, como uma escola de movimento social, ela tem que fazer a crítica à Revolução Verde, mas ela tem que também encaminhar, tem que ter a solucionática, tem que ter a solução prática para os assentamentos, né? Então, convido vocês a ler essa parte, né? Eu sei que tem gente aqui da área da educação, né? Isso seria, para mim, um exemplo do que o Mesaro chama de uma educação para além do capital. Ela já está existindo dentro do capitalismo. Nós vamos demorar, talvez, né, sendo bem, para superar o sistema do capital, pode demorar 100, 200, 300, 400 anos. Né? Espero que seja menos. Mas essas escolas, de alguma forma, já estão mostrando essa necessidade de superar esse modo de produção destrutivo, e elas têm uma pegada, um princípio, uma ideia, né, de que é necessário uma outra educação para um outro modo de produção, ligando, né, modo de produção e modo de reprodução. Então, chama a atenção de vocês, aí espero que o Fernando tenha gostado dessa parte também, né,
vai ser o comentarista, de como é que essas escolas funcionam, como é que elas, quantas existem, etc. Para o próximo livro, eu já estou mapeando os institutos de agroecologia latino-americanos. Já existem 5 na América Latina, dentro daquele princípio de uma unidade latino-americana, de que nós somos muito parecidos, que é possível, né, achar o nosso mínimo múltiplo comum. Então, eu estou estudando essas experiências na América Latina. Em breve, né, espero que daqui 2 anos a gente vai já mostrar os resultados. Para terminar, quanto tempo eu tenho aí? Tem uma parte do livro que eu resgato esse Marx da produção associada, né? Então o livro ele oscila, né? Vai pela agroecologia, vai pela produção associada. No debate da agroecologia, eu percebi que não há uma sintonia perfeita, viu, Eduardo, com o ecossocialismo. Dava para ver que se eu botasse na mesma mesa, né, a turma da agroecologia e do ecossocialismo, ia começar uma luta de classes. Né? Isso eu percebi, né, que não. Mas tem pontos bastante interessantes, uma convergência, né, entre correntes da agroecologia e correntes do marxismo, que, de alguma forma, eu acho, o marxismo do século XX deixou a questão ambiental de lado. A visão do avanço das forças produtivas, do desenvolvimentismo, uma visão prometeica do Marx vigorou no século XX. Então eu acho, né, e autores como o Eduardo e eu começando a engatinhar aí agora, né, a gente está tentando mostrar, opa, tem o Marx verde, e se a gente não fizer a crítica da economia política de forma completa, ou seja, se não entrar no debate que se chama meio ambiente, essa crítica vai ser sempre incompleta. Né? Então, convido a vocês a ler essa parte do livro, né? Entre esse diálogo entre os autores ecossocialistas e autoras e autores da agroecologia. Eu tive a honra, né, quem fez o prefácio, e a ideia foi do professor Ricardo Antunes, chamar o John Bellamy Foster, que é um dos intelectuais que faz todo o debate do Marx verde e tem um enorme carinho pela obra do Mesaros, né? Então fiquei bastante contente quando ele aceitou o convite para fazer o prefácio. Termino com a seguinte ideia, né, que é onde eu desviei aqui mais logo. Há um debate no Marx sobre a produção associada, o que eu vou chamar de um mundo do trabalho associado. No Brasil, de forma bem modesta, eu sou um dos teimosos aí, né? Fala assim, pô, queremos superar o trabalho explorado, mas tem que ver o que a gente vai colocar no lugar. Eu lembro direitinho, quando eu cheguei aqui, né, nessa casa, conversando com o professor Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, que, aliás, era um excelente professor de história, muito bom. Né? Eu tentando defender meu peixe, falar das cooperativas, das associações, eu estava bem entusiasmado. Ele fala, não, isso é trabalho informal. Ele já me botou, isso é trabalho precário. Ele falou, pode ir embora, próximo. Ele via, né, como trabalho precário. E eu até hoje, sim, vejo que as cooperativas não estão isoladas do capitalismo, nem do mercado capitalista, nem do Estado capitalista. Achar que elas são uma perfeição dentro do capitalismo me parece um equívoco. Né? Mas eu tentei no livro mostrar, resgatar, né, saindo lá do Marx, dos produtores livremente associados, que é a palavra que ele usa, e como é que isso está dando nas experiências do MST. Como é que são as cooperativas do MST? Né? Quais as contradições delas? Quais os limites? Tem que lidar com o mercado ou não tem? Tem que vender para o Estado ou não tem? Compras públicas ou não? Né? Vender de porta em porta ou não? Tem várias questões práticas da produção associada que eu espero ter enxergado. Né? Então, eu oscilo ali entre o romantismo, né, de que a produção associada pode, sim, ser a chave para a emancipação do trabalho, mas eu espero no livro ter mostrado as contradições dessas experiências no mundo concreto, real, do capitalismo tal como a gente está vendo hoje. Né?
Então fica aqui o convite para vocês lerem, né? E espero aí que os professores, né, Fernando e Pracalanza, só nos elogiem. É isso que eu estou... Com certeza. Combinado. Senão não paga cerveja. Eu vou dar aula no lecionário. Bom, muito Então, obrigada. Bom, acho que o Eduardo trouxeram para a gente muitas reflexões, né, sobre como pensar alternativas, como interpretar para o ponto que ali vai ser o fim. Né? Vou aproveitar a deixa para dizer que a gente também está disputando a revista Fim do Mundo, que é onde a gente acredita que estamos caminhando, né? Eu, Henrique, Fábio, Ivan. E aí tem um texto sobre extensão, né? Aqui na Unicamp, então também são falas que nos ajudam a pensar também a extensão como uma forma de fazer pesquisa acadêmica, que eu acho que é muito importante trazer esse debate. Agora, eu vou passar para o Paulo primeiro, depois para o Fernando, né, para fazer os comentários dos livros e boa sorte. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, Aline, professor Dari, agradecer aqui a presença do caríssimo Eduardo, vemos novamente, do Henrique, do professor Macedo, também cumprimentar aqui o professor Tagnino e o Ricardo Antunes. É um prazer vê-lo aqui, professor. Obrigado. você entrou exatamente na hora. Né? Na hora combinada. Então, bom, dizer que é uma satisfação para mim debater o livro do Eduardo. Encontrei o Eduardo há 3 anos atrás, em 22, né, Eduardo? Você esteve aqui pela primeira vez no Congresso da Anjo, que estava saindo do período pandêmico. Acho que até teve um episódio estranho, porque ele teve que voltar a usar máscara, se eu não me engano. Bom, não importa, mas de qualquer forma, foi o primeiro momento. Aí encontrei o Eduardo várias vezes depois disso, então a gente tem uma interrupção constante. Já tivemos muitas conversas em diferentes lugares aqui do Brasil, né? E é um prazer muito grande ver esse novo livro. Nesta reunião aqui, pelo que eu estou entendendo, né, olhando para vocês e aqui a composição da mesa, a gente está numa situação bastante diferente, né, do que a gente tem costumado dos últimos momentos aqui em que conversamos sobre essa questão, vamos dizer assim. Tá? Alguns não vão entender o que estou dizendo, porque é um pouco uma conversa aqui de bastidores. Mas, de qualquer forma, aqui eu me sinto muito mais à vontade para dizer algumas coisas, acho que com muito mais tranquilidade. O que eu poderia dizer, em primeiro lugar? Que eu acho que aqui, legitimamente, uma provocação que tentei fazer, uma conversa que não com este público, eu comecei dizendo, acho que estamos na mesma página. Eu acho que a gente tem o mesmo diagnóstico desses problemas. E comecei dessa maneira. Qual que era o diagnóstico? Falei, o diagnóstico mais tranquilo, aquele que diz respeito ao antropoceno. A gente chama a visão dos antropocenólogos. Né? Então, a ideia do antropoceno, a ideia da aceleração, da grande aceleração, a ideia de fronteiras planetárias. E aqui eu acho que estamos. Aqui, legitimamente, acho que a gente pode dizer isso. Este consenso é o ponto de partida do diagnóstico. Aliás, o Eduardo traz esse diagnóstico de forma muito robusta. Tá? Não estou dizendo que ele concorde até o fim com a visão dos antropocenólogos, mas aqui, neste pequeno guia, aliás, um nome lindo, pequeno guia, né? Porque pequeno guia é um nome lindo, porque se lembra um outro tratado também bastante incrível, que se chama Um Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno. Aqui o Eduardo fez um pequeno guia ecossocialista, da crítica ecossocialista ao capitalismo. Então, feliz aqui, pelo menos trouxe a minha memória, né? Este livro que eu relutei tanto em ler, esse aqui eu não relutei, viu? Mas do Sérgio Latouche, sim, durante muito tempo, porque como o Eduardo já disse, nós aqui somos formados nessa escola da Unicamp, que é uma escola está na página do Instituto, a Escola de Desenvolvimento do Brasil. Então, tem algumas questões que são um pouco incômodas para a gente conversar. Né? Bom, o Eduardo ele traz, então, esse diagnóstico, que é um diagnóstico que eu diria, pessoal, não tem dúvida sobre isso, é o consenso científico. Até onde a gente vai
depois disso, a partir do diagnóstico, aí sim tem grandes diferenças. E a pergunta que não quer calar é sempre a mesma. Né? Qual que é a pergunta? Tá bom, o diagnóstico é esse. E aí? Onde que nós estamos? Para onde que nos dirigimos? É possível alguma forma de contornar? Contornar, eu estou dizendo, não evitar. Mas existe alguma forma de construir uma sociedade mais justa, mais emancipadora e assim por diante, dentro do regime do capital ou não? Essa é a pergunta mais incômoda para um economista. Aliás, os economistas detestam falar sobre isso. Se você quiser interromper uma boa conversa, sugerir que a gente tem que primeiro discutir se a gente está dentro do regime do capital ou fora do regime do capital. É muito difícil. Aqui você não tem dúvida. Você diz, olha, dentro do capitalismo não tem possibilidade alguma de a gente lidar com um mundo que será, inevitavelmente, como você diz, já está contratado. Já está contratado um mundo muito menos habitável, muito mais instável, muito menos resiliente, onde as condições de vida serão muito difíceis. Essa talvez seja a maior dificuldade que eu tenho com o Eduardo. Por quê? Porque eu concordo com ele. Em gênero, número, grau e espécie. O problema meu é o seguinte, é que a gente, talvez, esse discurso, e aí eu concordo com seus colegas, não pelo motivo que eles deram, mas por esse discurso realmente é desmobilizador. Bom, isso até um determinado momento, estou dizendo, porque o Eduardo escreve muito. Aliás, ele acaba de lançar esse livro, e eu descobri aqui que tem outro livro que ainda não li, já comprei, vai chegar amanhã. Porque o capitalismo tem dessas coisas, né? O professor Ricardo Antunes, ou seja, tem um sujeito que vira até minha porta e entregar um livro para mim. Que é uma coisa impensável, uma coisa estranhíssima, horrível. Mas, de qualquer forma, qual que é o livro? Esse que você escreveu, que se chama... Como que se chama, Eduardo? Tempo Fechado. Não é meu, eu tenho um capítulo. Não, você tem um capítulo. Então, da Laura, inclusive é da casa, da Laura da Alessandra Munduruku, tem a Sabrina Fernandes, tem o Michel Levi. Então, outro livro, escreve, ele tem muitas publicações. Este livro aqui, pessoal, é uma maravilha. Para quem quiser entrar nessa história, bom, primeira coisa, existe uma ecologia marxista. Existe uma ecologia marxista e ela é densa, ela tem muitas contribuições. Há um tempo atrás, a gente poderia, talvez, ter dúvidas, Bom, antes do Belanger Foster, a gente teria sérias dúvidas, porque tinha essa discussão de que Marx era um sujeito, Marx e Engels, eram sujeitos o quê? Produtivistas, Ou então, no mínimo, que imaginavam um progressismo. Essa discussão, obviamente, avançou muito. E aqui a gente tem, no primeiro capítulo, uma conceituação muito rápida, que esse livro é pequenininho, pequeno, guia, não é um grande guia. É um pequeno guia onde ele apresenta o que é a experiência, ou a formação, ou a história do ecossocialismo em vários momentos, coisa que ele já faz no livro anterior, que é um guia um pouco mais robusto para isso. O livro anterior se chama Ecologia Marxista para quem tem pressa. Pessoas sem tempo. Para pessoas sem tempo. Pronto, melhor. Para pessoas sem tempo. Podia ser para quem tem pressa. Podia. Não, mas para pessoas sem tempo. Eu li esse livro tem uma vantagem gigante, vocês lerem. Além de muito bem escrito, o Eduardo escreve muito bem, é uma escrita fluida, concisa, muito contundente, porque o Eduardo não tem problema em falar as coisas que ele pensa. Aliás, tem momentos icônicos do Eduardo, gravados para quem quiser ver. Eu me arrependo. Não, mas não se arrependa, desculpa. Muito alto. Tem gente que, na verdade, acho que eu dia vai virar meme. Mas, de qualquer forma, o Eduardo tem uma escrita muito concisa e muito contundente. E esse outro livro que eu estou falando, Ecologia Marxista para quem tem pressa, para pessoas sem tempo, para pessoas sem tempo, tem a vantagem de que tem um podcast associado. E é um podcast de cada capítulo, que reproduz na íntegra o capítulo, com uma vantagem adicional. É lido por quem escreveu, que é ele. Então, a leitura...
é outra coisa. Ouvir o autor lendo o seu texto. É maravilhoso. Então, eu digo para vocês, uma vantagem incrível, rápida, né? Para a pessoa sem tempo, aparentemente, de entrar na ecologia marxista. Aqui ele faz um breve preâmbulo do que é isso, para apontar o que é um programa socialista, mas ele não está, na verdade, o Eduardo, ele, bom, já definiu esse princípio, estamos fora do regime do capital, temos que avançar nesse sentido. Mas a questão é de que maneira? Dentro do socialismo. Só que ele tem profundas divergências com um conjunto de estratégias, ou estratégias e táticas, de vários movimentos que estão ancorados dentro disso que a gente pode chamar de ecossocialismo. E ele vai dizer por quê, no capítulo 2. Isso ele também faz no outro livro de forma muito rápida, acho que aqui está muito, que a tua temática aqui é essa, né? É apontar, na verdade, a possibilidade de superação, a possibilidade de crítica do capitalismo e por onde que nós temos que nos dirigir. Tá? Então, eu diria que... Bom, e o terceiro capítulo daí é o seguinte, tá bom, a partir desse diagnóstico, a partir das críticas dos movimentos ecossocialistas, o que a gente tem que fazer? Ele diz, olha, tem uma urgência nesse processo, a gente vai ter que ter uma estratégia muito contundente, muito metódica, muito decisiva no sentido da formação, da denúncia e da agitação. É isso que o Eduardo propõe, tá? De uma forma muito lúcida, ao seu estilo. Uma questão fundamental aqui, que eu acho que está na articulação aqui do debate entre Eduardo e Henrique, é a questão dos fundamentos da ecologia marxista. Porque o Eduardo ele tem uma estratégia interessante, que é ir mostrando como diversos instrumentos que a gente imagina que são possibilidades para ganhar tempo ou para mitigar, né, os problemas que vivemos. Então, sei lá, vamos imaginar que eficiência energética, por exemplo. Tá? Eficiência energética, ele dá vários exemplos. Tá? Mas eficiência energética, quem seria contra a eficiência energética? A gente vai produzir mais com menos. Né? Claro que nós somos favoráveis. A gente vai produzir mais produtos com menos energia, ou com menos insumos, e assim por diante. Por que seríamos contra? Ele vai mostrar que dentro da lógica do capital... 10 minutos é depressa. Então vou desacelerar. Não, aí ele vai mostrar o quê? Que dentro do regime do capital, cada vez que a gente tem uma economia de insumos, a gente está falando de insumos materiais ou energia, o que vai acontecer é que uma fração do capital pode daí ser utilizada de outra forma. Ela encontra-se ali o quê? Excedente, né? Sobrante, tá certo? E ela vai encontrar um outro caminho para valorização, nesse movimento perpétuo de valorização do valor. Então, dentro dessa lógica, não existe possibilidade de imaginarmos que uma ideia de eficiência energética vá produzir um resultado que não seja a aceleração contínua dessas tendências que já estamos vivendo. Aliás, Eduardo, você faz uma coisa que é estranha, que eu acho incrível, porque é difícil de encontrar. Aliás, você depois sugere como que você chegou na conta. Mas é difícil de encontrar. Você faz uma conta simples de quanto que é o montante de gases de efeito estufa que a gente lança na atmosfera ano a ano, algo como 60 gigatoneladas de carbono equivalente, e vocês sabiam disso? 60. E aí ele diz o seguinte, e tem uma capacidade, né, dos sistemas terrestres de captar esse carbono, né, e fixá-lo na forma de matéria orgânica, certo? Ou de diversas outras maneiras, de fazer essa ciclagem natural deste gás. E essa capacidade é de 4,4. Numa média grosseira, provavelmente é menor do que isso. Provavelmente menor, porque o que você diz, houve a partir desse momento, um desmatamento, temos condições já não tão... 4,4, a conta é 60 menos 4,4. Vocês estão entendendo qual que é o problema? O carbono ele não se dissolve na atmosfera. Tá? Ele não desaparece. Ele se torna permanente durante um largo período de tempo. E cada 8 gigaton... Esses dados são importantes, é isso que ele está falando, uma educação nesse sentido. Porque são coisas que a gente imagina que são de senso comum, ou que estão, né, ao alcance de todos, e não estão. E aí você está junto com os antropocenólogos, eu diria. Tá?
O problema é o seguinte, os antropocenólogos, então a gente está falando de quem aqui? Estamos falando, sei lá, dos cientistas do IPCC, né? Estamos falando de um conjunto de pessoas que estão enfronhadas neste campo, né? Pesquisando antropoceno, fronteiras planetárias, assim por diante. Por vezes, quando se trata da terapêutica, eles não vão muito longe, porque a adesão à ideia de que temos que estar dentro do regime de capital é monstruosa, então você não consegue ultrapassar esses limites, né? O Eduardo, como ultrapassa tranquilamente, né? Ele pode forjar aí uma possibilidade mais dentro do campo das possibilidades, que ele diz, que vão se tornando cada vez mais exíguas, mas ele vai dizer fortemente, há alternativas. Então eu acho, Eduardo, que este manual aqui, assim, a meu ver, tá? Claro, na minha interpretação, você sabe qual que é. Qual que é o meu medo? A desmobilização. Como professores, a gente não pode chegar à frente a uma classe de alunos, alunas que estão fazendo a graduação, a pós-graduação, e dizer o seguinte, meus caros, o fim do mundo está próximo. A gente tem que dizer, sim, o fim deste mundo está próximo. Então talvez fosse o fim deste mundo. Mas não quero mudar o nome da revista. O fim deste mundo está próximo. Então, agora, existem alternativas. Que a pergunta é, existe alternativa ou não existe alternativa? Tem gente que vai pensar nas alternativas dentro do capital. Tá? Aí, tanto o Henrique, na sua praia, como o Eduardo, estão nos mostrando que essas alternativas vão nos levar progressivamente, vão nos colocar cada vez mais dentro do abismo onde já estamos. A catástrofe já está aqui. O problema é que o tipo de organização que a gente vai poder criar para transformar esse mundo, da forma em que ele estiver, num mundo mais habitável. Então, acho que essa que é a perspectiva que aqui me anima. E uma questão, Eduardo, aí não sei como você vai continuar escrevendo, né? E eu acho ótima essa coisa que você faz, que é escrever livro, ao invés de apenas escrever artigos, que artigos circulam apenas para um público acadêmico e os livros têm uma possibilidade de difusão muito grande, como você escreve numa linguagem clara, muita gente vai poder ter acesso. Eu apenas assim pergunto a você, né, uma pergunta provocativa aqui, se não seria o caso de, no momento em que você apresenta a alternativa ecossocialista, ilustrar um pouco melhor o que significa isso. Porque você está na dimensão vamos dizer, das táticas, né, que tem que ser utilizadas. Você diz, já não é nem mais o quê. A gente tem que perguntar aqui o como, né? De que forma que vamos fazer, quais são os passos aqui. E aí eu acho que fica um pouco, para as pessoas em geral, talvez fique uma dúvida do que significa o desenho desse novo mundo, já que você está dizendo que as condições de habitabilidade serão muito mais terríveis do que essas que a gente tem hoje, né? E talvez aí conjugar essa perspectiva com uma perspectiva, por exemplo, como a do Henrique, né, da agroecologia, ou como, por exemplo, um movimento como o ecofeminismo, ou talvez uma perspectiva mais aqui latino-americana do bem viver, né, ou talvez até mesmo de uma coisa prodigiosa que foi criada pelo Papa Francisco, que é a economia de Francisco e Clara, possa trazer, ou mesmo a questão da redução do tempo de trabalho, possa trazer um esclarecimento maior de que tipo de desenho que você está imaginando para o futuro. Tá? Isso vai, de alguma forma, capturar, né, a imaginação das pessoas, e não a imaginação apenas no sentido, veja bem, de uma utopia, porque, como o Henrique disse, estas são experiências que existem, estão aqui funcionando, né, elas não são irreais. Tá certo? E elas não são a precarização do trabalho. São experiências de trabalho associado que rendem frutos, né, que organizam uma determinada comunidade numa forma de interação com a natureza completamente distinta daquela que ocorre na produção agroindustrial. Tá? Então, a minha provocação, Eduardo, mais uma vez, né, eu gosto de conversar com você, se não valeria a pena a gente explorar um pouco. Porque o que me dá um pouquinho de aflição é, dentro do regime do capital, tem um conjunto de alternativas, que a gente vai chamar de reformistas, até
algumas você descarta rapidamente. Né? Fora do regime do capital, a gente tem um conjunto de alternativas transformadoras. Mas parece, na verdade, uma dispersão muito grande e uma divergência muito grande. E quando, na verdade, a gente vai lendo cada uma delas, elas têm um conjunto muito grande de pontos em comum. Uma crítica ao patriarcado, uma crítica ao capitalismo, uma crítica a essa ideia expansiva do capital, uma ideia muito bem organizada de limites absolutos, né? Certo? E também uma perspectiva de emancipação, de uma boa vida, de um outro fundamento, de uma outra epistemologia, né? De uma outra ontologia, tá? E epistemologia, que não aquela da nossa civilização ocidental, muitas vezes. Né? Tá? Então, um pouco assim, imagino que no próximo livro, quem sabe, você consegue lançar mais isso daí, acho que você vai ganhando mais e mais adeptos para essas suas ideias interessantíssimas. Obrigado. Bom, vou passar agora aí para o professor Fernando Macedo para os comentários do Henrique. Inicialmente, agradecer o convite feito pela Aline para estar aqui na mesa, cumprimentar os colegas da mesa, as pessoas presentes aqui também no auditório, muitas pessoas queridas, e, claro, parabenizar os autores pelas obras que foram apresentadas. Sempre vai haver divergências de um ou outro ponto, o Paulo levantou alguma. Eu não trabalho em nenhum dos dois temas dos dois livros, mas, em linhas gerais, eu tenho concordância com as ideias mais importantes que são levantadas. Eu vou começar aqui de uma fala que eu fiz semana passada, que é bem diferente do que eu vou fazer aqui. Semana passada eu estava num evento, aliás, que a Aline teve seu livro premiado, e eu estava numa mesa chamada Economia Política da Nova Política Regional. O que a gente tinha que fazer? Discutir as políticas regionais. E eu comecei a mesa falando o seguinte: olha, como pensador intelectual, conhecedor do tema, não tem solução dentro do capitalismo, porque as questões regionais de desequilíbrio territorial só se resolvem com a superação do capitalismo. Mas a gente tem uma questão objetiva, que é discutir as políticas e a importância que eu passei o tempo todo discutindo lá, da importância da gente discutir essas políticas, mesmo que elas não vão dar em muita coisa, porque elas podem ser um momento da gente acumular reflexões, discussões e até ações em relação a isso. E essa talvez seja um pouco da diferença que eu tenho, talvez, com os autores aqui, porque eu acho que esses espaços também são muito importantes a gente disputar. Mas eu estou de pleno acordo, é muito bom estar numa mesa que a gente possa falar explicitamente, né, que é importante a gente ter duas obras que vão apontar o tamanho da nossa tragédia e nos dizer, olha, no modo de produção capitalista, aliás, no modo de produção do capital, mais do que no modo de produção capitalista, não tem solução. Essa é a questão importante. Porque não tem condição desse modo de produção crescer sem destruir a vida, né? Sem destruir o trabalho, sem destruir a natureza. E ao fazer isso, ele está destruindo aquilo que foi a sua promessa que não se cumpriu. Alguns vão dizer que ela não se cumpriu já no final dos anos 60 e dos anos 70. Para mim, a promessa civilizatória do capitalismo ela deixou de se cumprir já nos anos 20. Também aqui não é lugar para se discutir isso. Mas, claro, como a gente teve o welfare state, sempre teve aquela esperança de que poderia se domar a fera indomável. Depois que a crise estrutural do capital aparece, ficou explícito que aquilo ali não passou de sonho de uma noite de verão. Então, nós vivemos uma crise estrutural. E que a dimensão ecológica parece ser assim, a mais trágica de todas, porque ela sintetiza todas as crises do trabalho, enfim, da destruição da vida. Então, esses livros têm essa importância de nos alertar para isso e abrir um diálogo que eu considero muito importante. Eu conheço o trabalho do Henrique e acho que esse livro, particularmente, conheço os outros também, li a tese dele, enfim, vários trabalhos que ele tem. Esse livro tem uma importância para mim significativa porque ele abre o livro, no capítulo 1, com algo que eu considero central. Eu sou um economista que tem um diálogo muito grande com outras áreas, mas, sobretudo, um economista que a primeira coisa que eu coloco para a discussão é o território.
sou economista da área regional, mas eu trabalho muito na questão do território. O livro do Henrique nos coloca o território como algo central. Por que o território é central na minha avaliação? Eu, inclusive, prefiro discutir muito mais padrões de organização socioterritorial do que falar de desenvolvimento regional, desequilíbrio regional, mas eu falo dessas coisas porque é da nossa formação e também não tem problema falar, mas eu vou sempre apontando para o que eu considero assim central. E o primeiro capítulo é justamente discutir o processo de acumulação primitiva e as formas de despossessão que vão surgir. E eu acho isso central, porque o nosso país não é um país qualquer. Eu acho que é nesse livro que tem a resenha que você faz do meu livro, né? É uma das coisas do meu livro 2023, Desenvolvimento Regional no Brasil do século XXI, em que uma das questões centrais que coloco é o que é que o território representa. Três questões também são centrais para a gente entender os padrões de organização socioespacial brasileira. O território como algo inegociável desde sempre das nossas elites. Então, o território nunca foi o locus de reprodução autodeterminada da vida. Ao contrário, onde nós temos formas de reprodução da vida autodeterminada, no país elas sempre são exterminadas. Historicamente, a gente conhece as violências que tiveram, né? E, mais recentemente, nas áreas de expansão do agro, que o Henrique vai nos trazer alternativas a isso. Essa é uma questão importante. As outras questões que eu sempre coloco é a questão da superexploração do trabalho e dos subsídios públicos, que eu não vou falar aqui. Mas do trabalho eu quero falar, porque eu acho que essa é uma questão importante. Só para dar um pitaco nas discussões anteriores, o que é que nos unifica no final dessas lutas todas é que o trabalho tem centralidade. Então, a classe trabalhadora continua no centro da questão. Então, eu acho que a questão do trabalho ela é unificadora dessas lutas e colocá-las no centro da luta. Todos os movimentos são importantes, mas o trabalho ele continua sendo central nessa questão. E aí, quando você coloca a questão da acumulação primitiva, eu me lembro muito do texto do Brandão, que ele fala que no Brasil nós temos um processo de acumulação permanente, ou seja, o território é sempre usado como um espaço de valorização e de busca de valorização do capital permanentemente. Então, ele não pode ser um espaço de reprodução da vida autodeterminada. E sempre foi assim. Né? E essa é a nossa forma de inserção, desde sempre, da economia internacional, que vai definir os padrões de ocupação e uso desse território. Então, aqui não é o lugar da vida. Nunca foi o lugar da reprodução determinada da vida, e as experiências são todas, elas vão sendo exterminadas. Você citou algumas, né? Canudos. Canudos não foi só também, como você coloca, por causa do controle do território, o acesso à terra. A questão agrária é importante, a questão da reforma agrária é fundamental, mas é também a questão de que Canudos, 20 mil pessoas no Nordeste saíram do controle da elite local, da elite regional. Então, você teve uma mão de obra que se autodeterminou nessa reprodução da vida. Essa é uma questão. Não foi só pela terra. Porque terra, no Nordeste, muitas vezes, você tem moradores de condição que tinha acesso ao latifúndio pelos arranjos territoriais. Mas é o fato de eles terem teve a liberdade de definir o seu trabalho. Como foi também Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, lá no Cariri, em 38, 39, quando pela primeira vez o Brasil usou um avião para jogar uma bomba no local, quando você tinha 2 mil trabalhadores num sítio em que tudo era autodeterminado por eles. Então, essa é a história do país. Né? Então, acho que coloca a questão do território ali, ela é central. E acho importante também, nessa discussão que a gente faz, não tem tantas divergências, viu, Henrique? O fato do Henrique ir aos lugares, vai em local, né? Nem vou falar dos assentamentos, das escolas agroecológicas, porque você já tem que fazer isso, porque é o teu objeto de estudo. Mas o Henrique vai lá ver como é que está a usina hidrelétrica em Rondônia. Né? Isso é muito importante, porque eu acho que para nós que estudamos e colocamos o território no centro das nossas discussões, por razões diferentes, né? A gente tem que ir em loco e ver o que é que está sendo feito. E, de alguma forma, eu acho que quando a gente vai nos lugares e conhece, claro que a gente pode sair de lá mais amargurado e mais entristecido de que a realidade é pior do que a gente imaginava. Mas existe uma parcela desse Brasil profundo que vai dando soluções para os seus problemas que muitas vezes que não passa pelo Estado, que não passa pelas políticas que nós tradicionalmente pensamos. E vão buscando soluções. Né?
os seus problemas. Então, isso é uma questão que eu acho que é importante a gente conhecer essas experiências. Algumas nem estão organizadas pelo MST, né? Alguns se auto-organizam ali, e daí a importância também, eu acho, desse diálogo, da gente incorporar também essas outras formas de reprodução da vida nesse Brasil profundo, que estão à margem do capital e que sofrem pela ação desse rolo composto pelo capital. A questão é depois como unificar todas essas lutas, né? Os quilombolas, ribeirinhos. E eu sou um desses que viajo muito o Brasil nas minhas andanças para ver o que está acontecendo. Então, tive em vários locais e a gente vai conhecendo algumas experiências, algumas formas de resistência que eu acho que o Henrique aqui, de alguma forma, recupera. E ela é muito importante para a gente falar, olha, não é perfeita, não é o que a gente quer, mas são os acúmulos que a gente vai tendo e são formas de resistência. Porque muitas vezes a gente fica pensando, a gente idealiza uma forma de resistência, de ruptura anticapital, mas nem algumas não são, né? Vou até dar um exemplo. Eu tive, você falou das escolas agroecológicas e no nosso informativo do meu grupo de estudos, a gente lançou o 3º número, ele abre com um texto de um professor da Escola Família Agrícola do Bico do Papagaio, Padre Josino. Não sei se você conhece. Eu fui lá. É uma escola que nasceu das lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras para ter uma escola agroecológica lá. Se a gente for apertar, né, os professores, está tudo ali. Pedagogia da alternância, tudo que você coloca. Mas não tem uma discussão anticapital. Mas eles fazem um trabalho sensacional. Eu pergunto, essa escola que não é anticapitalista, ela pode vir para o nosso lado? Então, essas experiências têm que ser levadas em conta, né? Eu me lembro de um professor amigo meu, marxista, que falava, eu quero saber do lado de quem cada um vai estar quando vier a revolução. Né? Mesmo não sendo revolucionário antes, mas na hora de tirar de forma, eu digo sincera, né? Não oportunista. O saudoso Antônio Carlos Magalhães, que o inferno tem, possivelmente estaria do lado da revolução, né? Como ele sempre estaria. Alguns sempre estarão oportunidade, estou falando de maneira sincera, ou de maneira mesmo de que possa ser catapultado para o nosso lado. Então, por exemplo, lá é sensacional o trabalho que eles fazem. Não tem a mesma pegada ideológica, mas também está passando por dentro do Estado. Então, uma escola estadual, que é gerida, foi criada com recursos federais, com recursos estadual e com o pessoal do movimento muito presente. Então, creio ser importante, por isso que eu falei no início, a disputa desses espaços. Agora, eu acho que é importante também dizer, se mostrar essas contradições, que eu acho que poderia ser até mais explícita, as dificuldades que tem, eu acho que poderia aparecer mais no livro, para nos auxiliar a pensar na superação delas. Né? Assim como quando eu tive no ano passado, em 13 municípios ali do Tocantins, Maranhão, mais de 2.300 quilômetros de estrada, a gente vai essa escola em esperantino. Aí a gente se dá conta de duas realidades dentro dos próprios assentados, e nem todo assentamento é do MST, de posições muito diferentes. Né? E é muito difícil você, às vezes, entender e lidar com essa realidade. Por exemplo, na região de Tarcinópolis, tem uma plantação de eucalipto para poder atender a fábrica de celulose da Imperatriz, a fábrica, enfim, da Suzano. Isso afetou os pequenos produtores do assentamento. Esses camaradas se organizaram, um assentamento muito bem organizado, e conseguiram, junto com uma certa articulação, claro que isso não vai resolver o problema, isso é até contraditório. Alguém pode dizer, olha, está alimentando o capital. Mas eles conseguiram impor algumas restrições. Em Esperantino, onde tem a escola, por exemplo, os assentados não querem nenhum tipo de negociação com a Suzano. Eu vejo que a realidade é muito complexa.
estão todos na mesma realidade, mas uns acham que é possível cavucar e chegar a alguma conciliação, que mesmo consciente de que eles são vítimas do processo, que o capital é draconiano e que vai ter um rolo compressor sobre eles. E outros acham que tem que ser outras alternativas. Então, o que a gente vai fazer para unificar tudo isso? Né? E aí eu queria voltar aqui. Quanto tempo? Tá, eu vou terminar. Eu acho que é a importância da gente colocar a centralidade da classe trabalhadora nesse processo o tempo todo. Né? Porque o que junta todo mundo é o fato de pertencer à classe trabalhadora. Eu acho que essa é a grande questão. E aí, tem uma coisa que você sempre fala, que eu acho engraçado e eu discordo. E você coloca isso numa frase do livro, né? Quando você fala da importância de certas manifestações artísticas, culturais, etc., também como emancipador deve ser sempre o cordel. E eu vou falar porque eu conheço muito bem essa realidade, inclusive estou fazendo uma pesquisa no Sertão Central Cearense, mapeando os cordelistas e vendo o seu modo de produção junto com o pessoal de lá. Não é o cordel que é libertar, né? Porque eu te dou uma lista de grandes cordelistas desse país, grandes cordelistas, são bem conservadores. O que é libertário, e aí eu aconselho todo mundo a ver o Globo Rural, de vez em quando sai coisa boa no Globo Rural de domingo, que fez uma matéria com os cordelistas do sertão de Pajeús, Pernambuco. O que dá importância, o caráter rebelde, é o fato de que ele está associado ao trabalho e às condições de trabalho desses camponeses que têm terra, desses trabalhadores que têm terra. Isso muda. Isso dá um caráter rebelde à arte que eles produzem. Não é o fato de produzir cordel, porque os cordelistas urbanos não são tão rebeldes assim, porque eles vivem outra realidade. Né? Eu estou te falando isso porque eu acho que isso coloca a questão do trabalho como central nesse processo. Né? Em linhas gerais, eu quero reforçar que eu concordo com o diagnóstico, estou plenamente de acordo. Não dá para sobreviver mais, não dá para esperar mais nada desse modo de produção. E eu acho que essas experiências que você vai colocando, elas são importantes para a gente fazer a contraposição a esse modelo histórico que vai colocando o território como um locus de acumulação permanente contra a vida do país. E a crítica ao agronegócio, ao agrotóxico e a tudo que vem junto dele, eu acho que é fundamental. Né? Eu tenho muito pouco, assim, você sabia que eu não tinha muita discordância, né? Eu não tenho discordância em relação às ideias gerais. A gente pode ter discordância, eu acho que tem uma questão central, eu vou me meter no livro do Eduardo, que o Paulo está discutindo, porque eu acho que a questão que é central é o que o Eduardo coloca lá no final do livro dele sobre como pensar políticas revolucionárias em um mundo povoado por urgências avassaladoras. Acho que é isso que você escreve. Acho que essa é a questão, né? Porque também as nossas ações, e o que a gente faz, tem um tempo que é muito diferente do tempo de destruição do capital. Né? Então, esse é um problema, mas a gente tem que continuar fazendo. Né? Eu acho que essas experiências que você narra, o seu trabalho sobre as fábricas recuperadas, a autogestão, os conselhos, todos esses são espaços que a gente tem que estar sempre disputando. Por isso que eu falei que aqui eu ia ser diferente. Né? Semana passada eu estava defendendo as políticas públicas, não porque eu acho que elas vão resolver alguma coisa, mas porque são espaços que a gente pode disputar e organizar as pessoas. Né? O Ministério do Desenvolvimento Regional tem agora os conselhos, criou, mas não vai funcionar os conselhos para discutir a questão regional. É um espaço que a gente pode juntar. Né? E claro, quando você tem essas experiências que você narra, é melhor porque já tem um grau de politização que nos permite pensar, né, em respostas para essa crise estrutural e permanente do capital. Que não tem que é mais do que a crise do capitalismo, é a crise do capital. A gente tem que superar o capital. É isso. Vou deixar, pode ser uns 5 ou 10 minutos, assim? Seria melhor se fosse mais. Começa por mim? Comigo? Aí você... Tá. Tudo bem. Vamos lá. Eu assinei já.
deixa eu começar com a provocação, porque ela me dá o gancho para falar das outras coisas, né? Bom, primeiro, eu não sei exatamente realmente qual que é o tipo de crítica que predomina, se é a metodológica ou se é das consequências práticas. Aquela com a qual eu sou mais frequentemente confrontado é das consequências práticas. E, do ponto de vista da questão metodológica, eu acho que haveria um problema se toda essa discussão ela se afunilasse para um futuro singular determinado. Na verdade, o que ela está dizendo não é que um certo fim acontecerá e está garantido e está contratado. Na verdade, o que essa discussão está encaminhando é o estreitamento do campo de possibilidades para os futuros possíveis. Né? Então, uma perspectiva necessariamente não determinista da história, a gente tem que entender a história como um processo em aberto, né? Como sempre é. Agora, admitir isso não implica admitir que qualquer futuro é possível, né? Então, ao mesmo tempo que a gente percebe que os futuros possíveis conformam um campo de possibilidades, a gente tem que reconhecer que isso traz na bagagem um campo de impossibilidades, né? E quanto mais a gente se debruça sobre os processos físicos, biogeoquímicos em curso, mais eu, pelo menos, me sinto obrigado a concluir que nesse rol de impossibilidades está muita coisa que nós por muito tempo ambicionamos. Futuros que um dia foram possíveis e que estão sendo destruídos numa marcha acelerada. E só para não perder minha carteirinha de marxista, eu não gostaria de perder ainda, eu diria que eu vou recorrer a Lukács aqui, tá certo? Quer dizer, é claro que quando a gente fala de capital, a gente está falando de uma relação social. É claro que quando a gente olha para o capitalismo como um objeto de investigação, a gente tem diante de nós muita coisa que tem uma existência puramente social, inclusive, né? Existe apenas em meio às relações sociais. Mas tudo isso existe e se desenvolve e se desenrola por cima de uma base material ineliminável. Se essa base material, ecológica, biogeofísica é varrida debaixo dos nossos pés, tudo aquilo que é o social e todas as suas possibilidades são também varridos. O que me leva agora a buscar o contato com a pergunta que o Paulo deixou no final da fala dele, né? Eu preciso começar dizendo que eu entendo que é desmobilizador. O meu ponto não é dizer que não é desmobilizador. O meu ponto é dizer que essa pode ser apenas a reação inicial. Que a partir dela há outras possibilidades que se abrem e que a gente não deve suavizar uma leitura, um complexo de conclusões, um diagnóstico, porque com receio de que ele seja desmobilizador. É desmobilizador mesmo, porque o contato com esse tipo de cenário, de quadra, produz, para aqueles que são parcialmente convencidos pelo que está sendo falado, produz uma desilusão tremenda. Né? Porque, assim, a gente está na luta, a gente está fazendo as coisas que a gente acha válidas, legítimas, etc. A gente acredita na possibilidade de sucesso, aí vem esse arrombado aqui e fala um monte de coisa que me tira desse lugar de conforto, me tira desse... Então, aí, sendo um pouco budista, eu diria que a gente tem que sentar um pouco com essa sensação, tá certo? Sentir o desconforto? Sente o desconforto, percebe o desconforto, né? Percebe o pânico, a desesperança, acho que a conduta de como a gente trava o debate, como a gente trava as lutas, não deve ser modulada pelo receio de provocar isso nas pessoas. E de que isso provoque, eventualmente, enfim, até resposta de paralisia. O que a gente tem que fazer é encontrar meios de arrancar as pessoas da paralisia que essa desilusão gera. Né?
E aí esse tem sido o meu esforço de pesquisa, de participação no debate público. E justamente por causa disso, eu recuso um pouco em prefigurar com muitas cores, com muitos detalhes, quais seria esse futuro. Primeiro porque eu acho que os futuros que, enfim, nós ainda poderíamos desejar, eles só entram em efetiva disputa em meio a um processo revolucionário. Então, quer dizer, tem uma tarefa anterior aí eu diria. E segundo, porque em meio a um processo revolucionário, eles seriam futuros em disputa, quer dizer, não se trata da concepção de um modelo que depois seria aplicado, né? Então, e mais que isso, né? Aí eu recorreria diretamente ao Marx. Eu acho que a perspectiva de luta de um comunista, ela tem muito mais um registro negativo do que positivo, né? Enfim, trata-se de negar a realidade posta, inclusive. É por esse motivo que o Marx vai dizer muito rapidamente lá no prefácio do Capital que o Hegel mistificou sua dialética. Né? Ele jogou a contradição para a consciência, jogou o momento da negação para a consciência. Né? E quando você joga a contradição para a realidade efetiva, para a existência social, material, etc., o momento da negação está na realidade, está no agir. Né? Isso é profundamente disruptivo, subversivo e, portanto, incômodo. Né? Eu não sei se eu entendi completamente se há divergência ou não entre eu e o Fernando, mas só para talvez qualificar um pouco melhor o que eu propunha, o que eu venho propondo, não se trata de ser uma espécie de sommelier de luta, né, de sommelier dos espaços que a gente está, ou de abandonar as disputas nos espaços. O que eu acredito é que o que a gente deve recusar é a ideia de disputar os espaços, ou a ideia de lutar por reformas, ou a ideia de lutar por políticas públicas. A chave que eu estou propondo aqui para desatar a política revolucionária é que a gente luta nos espaços. Então, a gente luta pela consciência das pessoas em luta, nos espaços, não pelos espaços. A gente não luta por reformas, a gente luta nas lutas por reformas. A gente não luta por políticas públicas, a gente luta nas lutas por políticas públicas. Porque o problema não é que essas experiências ou essas lutas não são anticapitalistas. O problema é que os anticapitalistas não as travam como anticapitalistas. Né? E se a gente as trava como anticapitalistas, aí sim a gente pode forçar a decisão para que lado do muro a pessoa cai. Antes da Revolução, a gente pode transformar essas pessoas em vetores do processo de ruptura. Né? A coisa do... Claro que esse tema tem muita relação com a ideia que o Henrique trouxe na fala dele, né, de mudanças antecipadas. Eu acho que isso é sempre muito interessante, muito bem-vindo. Agora, eu acho que isso acaba ganhando uma conotação que aí eu me sinto obrigado a rejeitar, que é uma conotação que eu tenho chamado de antecipação indevida do futuro pré-figurado. O que é isso? É quando a gente acha que a transformação efetiva vem da generalização dessas mudanças antecipadas. Essa generalização está interditada, está obstaculizada, é impossível nessa sociedade. Então, elas são, de fato, mudanças antecipadas, são sementes, mas a outra sociedade, o outro mundo possível, não vem da multiplicação dessas sementes, né? Vem da preparação de um terreno em que elas possam florescer, né? E efetivamente se multiplicar. Renato, falta 30 segundos, eu vou estourar um pouquinho, tá? Bem pouquinho. Eu posso responder... cadê o Renato? Eu posso responder por mim, tá? Só não vou responder pelos ecossocialistas, até porque eu sou um ecossocialista meio heterodoxo, né? Assim, eu meio que disputo a ideia de ecossocialismo para um caminho um pouco diferente.
Mas, assim, do meu ponto de vista, eu não trago a discussão, do meu ponto de vista, eu não trago a discussão de economia solidária por falta de acúmulo. É tão simples quanto isso. Eu não gosto de falar do que eu não conheço ou do que eu não tenho ainda condições de fazer com pouca competência, digamos assim. Agora, por que eu tenho pouco acúmulo? Porque o tipo de crítica que eu pretendo fazer é aquilo que se denomina uma crítica ontológica, que é uma crítica que se pretende totalizante, digamos assim. Né? Então, eu diria, se a gente quiser usar esse termo meio metodológico, eu tenho uma crítica ontológica da sociedade capitalista que vai concluir, né, vai desaguar no final dela, na conclusão da inviabilidade ecológica dessa sociedade. Ou seja, essa sociedade não é apenas destrutiva, ela não pode não ser destrutiva. E aí, dito isso, os casos específicos, as experiências específicas acabam sendo muito mais ilustrações do que objetos de pesquisa, de debate propriamente dito. Né? E aí, nesse meu estilo, a economia solidária não compareceu ainda como uma dessas ilustrações. Heloísa, estratégia de superação dessa crise. Eu não chamo mais de crise. Cadê, Heloísa? Eu não chamo mais de crise. Crise dá uma noção de urgência, de gravidade, que é importante, mas dá uma ideia também de desvio temporário de uma certa normalidade. Não acho que é esse o caso. Nós estamos já num processo de colapso em curso, que não vai passar, não vai estacionar e vai piorar daqui para muitas gerações. Né? Sobre isso posto, né, a gente teria que pensar em um planejamento centralizado? Eu diria que sim, mas não no Estado burguês, na democracia burguesa, certo? A democracia burguesa ela é povoada de todos os limites, alguns dos quais você mencionou na sua pergunta. Ela não pode escapar do seguinte dilema. Ou ela propõe o que é necessário e suficiente, e isso é inviável politicamente, ou ela propõe o viável politicamente, e isso é insuficiente diante do necessário. Né? Então, nem o Estado burguês e nem, eu diria, as concepções meio pastosas, meio românticas de democracia que está na boca de muitos ecossocialistas. Tá? Nós estamos rumando para um mundo da escassez absoluta, para um mundo da multiplicação dos conflitos, e acho que algo muito mais análogo ao comunismo de guerra vai ser necessário do que, né, enfim, uma ideia romântica romântica dadas as condições postas. Tá? Sobre o Jason Moore, eu não sei o que o Jason Moore falou, mas eu propriamente não pretendia dar essa conotação de agora estamos ferrados. Tá? A conotação que eu pretendo dar é que o ferrado em que agora estamos é um risco existencial. Tá? Naturalmente, evidentemente, muita gente, e já há muito tempo, vive os seus fins do mundo, né? Vivem as suas tragédias, as suas desgraças. E algumas delas, que pequenas parcelas da população estiveram imunes por muito tempo, se generalizarão. Mas, para além disso, outros complexos de tragédias, de catástrofes, vão emergir, já estão emergindo, e não vão deixar pedra sobre pedra, tá certo? O fato de eu já ter sofrido muito não vai me livrar de sofrer ainda mais e ainda mais precocemente, por exemplo. Um eu genérico, não eu, Eduardo, tá certo? Então, esses contingentes de pessoas que já estiveram assediados por muitas dores, por muito sofrimento, estarão ainda mais sujeitos a esses sofrimentos intensificados e a novos sofrimentos. Então, eu, pelo menos, salvo melhor juízo, eu não leio
essas coisas que eu estou apresentando aqui como num viés de white people problem. Né? Não, é isso. Desculpa, eu estourei 50% do tempo, mas não queria deixar ninguém sem a pessoa com o tempo. Então, Vitor, eu não acredito, né, nessas teses fatalistas. Eu não sou trotskista, né? Já que achar que a gente vai ficar na rede esperando de repente vem a revolução, basta a gente esperar o capitalismo ir acabando por si só e depois que o Trump matar o Bolsonaro matar o Trump, a gente vai construir uma sociedade nova, né? Alguns dos erros do trotskismo foi acreditar no quanto pior, melhor. Para dar um exemplo bem tosco, né? O Chaves, ele é reformista ou revolucionário? Para os trotskistas, ele era um reformista, então a gente ignora tudo que ele construiu e vamos lutar contra ele. Né? Vamos lutar a favor do impeachment, a deposição da Dilma, e por aí vai. Né? Não acredito nesse tipo de solução. Ao mesmo tempo, nós estamos órfãos da construção da revolução. A gente não sabe mais fazer isso, né? Eu estou lendo um livro da Krupskaya, né? Vamos falar Krupska, que ela mostra claramente como eles construíram a revolução, né? Como é que eles prepararam aquilo, quantos anos, quantas décadas eles levaram para construir a Revolução Russa, né? Fatalmente deu errado, infelizmente, né? Mas o que é importante nesse momento enfatizar todo o arsenal político, econômico, cultural, todas as estratégias usadas por eles para construir a Revolução Russa. Isso eu acho que está na ordem do dia por uma questão de urgência temporal, né? Se a gente não fizer isso logo, não existem mais condições materiais de vida na Terra. Não sei que a gente vai achar que vai poder viver em Plutão, Marte, na Lua, né? De fato, nós já estamos vivendo em condições inóspitas para o ser humano, né? E aí é interessante que os capitalistas atuam nisso de duas formas, né? Uma delas, para mim, é a naturalização da barbárie, né? É impressionante, há menos de um ano, nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, e para nós é tão natural isso que já segue a vida e sigamos, né? A nossa Amazônia está sendo destruída e para nós é tão natural isso que não importa, né? Essa forma, esse poder da ideologia, para usar de novo o exato, né? De naturalizar a barbárie, da gente continuar fazendo tudo que a gente faz, como se tudo tivesse normal, é muito forte, né? No meu entendimento. A outra estratégia deles é o otimismo tecnológico, tão perigosa quanto, né? Mas ao menos dizendo assim, fica aí na rede, fica tranquilo, que nós vamos achar novas soluções para os problemas criados na sociedade. Novas tecnologias vão surgir e elas vão resolver esses problemas, quando na verdade elas só deslocam as contradições para frente ou elas aumentam mais ainda o buraco criado. Olha que interessante, né? Eu não acredito nessa tese do otimismo tecnológico que os próprios capitalistas vão achar soluções para os problemas criados por eles mesmos, né? Seria injetar mais neoliberalismo para os problemas do neoliberalismo, né? Injetar mais capitalismo nos problemas criados pelo capitalismo. Essa solução não me parece razoável, mas ela que está na onda, né? Se você olhar os documentos principais que regem o capitalismo hoje, eles se baseiam numa dessas duas opções. Queria agradecer o professor Fernando, né? Juro de chamar um amigo para comentar, que na maior parte do tempo ele vai fazer comentários mais positivos, né? Quando ele critica de forma até adocicada, suave, né? Eu vou continuar pagando a cerveja dele. Hoje ele não pode, mas a cerveja abre. No caso da Heloísa, né? Eu sou professor há 13 anos da Unesp e dei aula aqui também, né? Na Unicamp, junto com o professor Dagnino. A coisa mais difícil que eu não consigo convencer meus alunos é que é possível uma sociedade sem Estado. Essa eu perco assim de lavada. É tão difícil imaginar, né? Uma sociedade
autogoverno pelos produtores livremente associados, onde eles controlam a produção, a reprodução da vida, minhas alunas, eu tenho certeza que eu falo disso e eles não me entendem, né? Mas tem dois caras bem legais aí que eu gosto, né? Um é o Lenin, ele vai falar como definhar o Estado capitalista. E o outro é o meu santo de devoção, que escreveu um livro chamado Leviatã, né? Que é o Mesaros. O Mesaros, mais que o Lenin, ele consegue demonstrar o que é o Estado capitalista e o que era o Estado antes do capitalismo e como podemos, por dentro e por fora, eu não sou anarquista, né? Por dentro e por fora do Estado, retomar o controle progressivo da produção e reprodução da vida. Essa é a questão principal, né, me parece. Né? Como superar o Estado. Para o Mesaros, não basta, né, superar o trabalho alienado, explorado, o capital. Tem que superar o Estado capitalista também. Como é que a gente faz isso? Quem souber, por favor, me ajuda, né? Mas, nesse livro do Mesaros, o Leviatã, ele dá algumas pistas, né? Então, a minha sugestão é buscar ali, né, algum tipo de... Porque, para ele, a questão fundamental é a retomada do controle dos processos vitais. Isso o Estado capitalista não tem como fazer. Infelizmente, não tem como fazer. Mas o Mesaros dá uma outra dica, né? Ele fala em lutas parlamentares e lutas extraparlamentares. Ele combina as duas. Ele não fala assim, deixa o Estado para lá e vamos fazer só luta extraparlamentar, né? Para mudar o trabalho, parará. Não, ele fala que tem que combinar as duas. Mas para ele, a crítica à social-democracia é que ela botou muita ênfase nas reformas, de pouco em pouco, nós vamos reformando o Estado capitalista e, de repente, chegamos numa sociedade mais bonita. O Mesaros, uma das virtudes dele, né, é que ele vai criticar todas as soluções que foram tentadas no século XX. Ele vai criticar o Estado do bem-estar social, a social-democracia europeia, principalmente a alemã. Ele vai criticar a União Soviética. Ele bate assim, que você fala, pô, não sobra pedra sobre pedra. Ele bate muito forte na sociedade pós-capitalista que foi a União Soviética. Né? Ele nasceu lá, ele viveu lá, estudou bastante essa experiência e disse, foi muito resumido, não deu certo. Né? O capital continuou sendo reproduzido e o Estado, vejam só, a União Soviética, que era para ser uma sociedade sem Estado, se criou uma das sociedades com o Estado mais poderoso do mundo. Para o Marx, se ele disse aquilo, ele não ia entender. O que isso tem a ver conosco? E aí, para falar da luta parlamentar, Luiz, junto com o que o Fernando disse, né? O MST trava uma luta parlamentar e uma luta pelo controle dos fundos públicos. Eles são teimosos, falar, tem fundo público, o Estado capitalista tem dinheiro, nós temos que entrar lá e disputar. Para dar um exemplo bem bobo, né? 90% do dinheiro que tem o Ministério da Agricultura vai para o agronegócio. 10% vai para a tal da agricultura familiar, né? Pô, tem uma grana pesadíssima ali no Estado que a gente vai ter que disputar. E eles travam essa luta para criar políticas de comercialização, para criar escolas, para combater o analfabetismo. Eles vão entrar no Estado capitalista e falar, opa, esse dinheiro aqui é da exploração do trabalho, esse dinheiro é nosso, não tem que ir para o agronegócio. Então, eles travam essa luta parlamentar, essa luta por dentro do Estado, mas eu acho que eles sabem, em parte, bem em parte, né, que agora eles estão bem amarrados com o governo Lula, mas eles sabem o limite dessa luta, né? Travar a luta por dentro do Estado capitalista, no terreno inimigo, é muito complexo, né? Mas eles tiveram algumas vitórias parciais, né? As escolas de agroecologia, em parte, são financiadas pelos fundos públicos. Qual é a diferença? O dinheiro vem do Estado, fundos públicos, mas o Estado não determina o propósito educacional. Essa me parece ser uma questão interessante. O dinheiro vem do Estado, certo? Mas o Estado não diz
o que é a educação, para que serve aquela educação, como avaliá-la. Eles têm o controle que, em geral, nas escolas estatais, nas universidades estatais, a gente, infelizmente, não tem. E aí eu amarro com a questão do professor Renato. Né? Entre o Michel Louvi e o Mesaros, nessa altura do campeonato, vocês já sabem qual que eu prefiro, né? O Michel Louvi, ele junta a autogestão com a questão ambiental, o Marx verde, o Marx vermelho, mas eu acho que o Michel Louvi não consegue marcar aquele golaço que o Mesaros consegue, né? Aliás, no livro do professor Eduardo, né, Ecologia para Pessoas Sem Tempo, não sem pressa, e o Eduardo dá umas pauladas ali, bastante educadas, né, no Michel Louvi, nesses limites que ele não consegue alcançar, a teoria dele não consegue chegar tanto, né? No meu entendimento, o Mesaros consegue ser mais completo nessa visão combinando verde e vermelho, né? O Marx verde e o Marx vermelho. E aí, Renato, acho que você tem razão, né? Se eu for aqui na Exalc, né? 70 quilômetros daqui, eu estava olhando agora há pouco, né? O que é Exalc hoje? É o centro universitário, locus, né? Do agronegócio brasileiro do ponto de vista da defesa incondicional de que o agro é pop, o agro é tech e que o agro tem que viver mais 500 anos no Brasil. Né? Não sei se eu vou conseguir lançar meu livro lá. Acho que não. Aí tem a questão fundamental. Para que serve a universidade estatal? Né? Será que ela pode ser uma universidade pública? Eu acredito, assim como você, né, que se a gente fizer extensão com intenção radical, extensão que não seja assistencialista, pragmatista, de botar a mão na massa só por botar, né, que a universidade pode se colocar ao lado dos explorados, e não dos exploradores, ao lado da agroecologia e não do agronegócio. Vou lançar esse livro semana que vem na arquitetura, na FAO, né? E está colocado exatamente esse debate na FAO, na USP, né? Vamos formar arquitetas e arquitetos para construir condomínio fechado, bolhas, fazer condomínio, prédio, arranha-céu, ou tá ao lado formar intelectuais orgânicos que estejam inseridos nas lutas do seu tempo histórico. Né? Então, para mim, já está óbvio, né? Eu acredito que a FAO, se um dia, né, se tiver uma revolução, se a gente conseguir construir a revolução, ela tem que ajudar os movimentos sociais na sua luta imediata, mas também na sua luta mais transcendental, de criar um outro modo de produção. Em outras palavras, né, que a FAO, vou falar isso lá, espero que eles não me matem, né, se junte cada vez mais, do ponto de vista teórico, da pesquisa, da extensão, com as lutas do sem-teto, né? Fazer casa adequada, saneamento básico, etc. Então, são duas universidades completamente distintas, né? Duas agendas de pesquisa, de extensão completamente distintas, né? Pró-capital e para além do capital. Do lado dos exploradores e do lado dos explorados. Eu fiz um livrinho de bolso, não tão bom como o do Eduardo, chamado ali, né? Dá para baixar também, se alguém tiver interesse. Da universidade necessária à universidade para além do capital, onde eu tento, né, usando aí mais uma vez o Mesaros, né, pensar essa universidade, que a nossa universidade estatal se transforme em universidade para além do capital. Tem um pouco ali de diálogo com o Mariátegui, né, que foi um dos caras que pensou a necessidade na América Latina, né, de uma universidade alternativa, de uma universidade revolucionária. Tem um diálogo com o professor Dagnino, né, então está lá também. Tem um debate com o Florestan Fernandes. Nós lançamos, daí eu paro, professor. Nós lançamos o ano passado um livro chamado A Questão da USP, que é um livro do Florestan Fernandes, né? O Florestan Fernandes, para mim, é um dos caras que, de alguma forma, né, ainda que ele não tenha um debate tecnológico tão aprofundado como o Dagnino,
mas ele coloca nesse livro, por isso que a gente relançou, ele bota o dedo na ferida, né? Para que serve essa universidade aqui que paga pelo povo? Nós vamos continuar formando os economistas para exploração, para desenvolvimento, caramba, 4 aí? Ele vai dizer que não, né? Ele propõe uma função para a universidade completamente distinta, né? Acho que esse livro não está ali, mas se alguém tiver interesse, chama A Questão da USP, né? A gente fez o prefácio desse livro. Agradeço, né, imensamente o convite, para mim é uma alegria estar aqui, provocar, vocês adoram, né? Provocar.